Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos de novo, que gostoso. Olha só, hoje é quarta-feira, aqui são 7h30 da noite. Estamos ajeitando aqui esse celular para conseguir fazer. Oi, Pri, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Ana. A Pri, nossa super convidada, vive a cores com a gente. Muito bom. Conseguiu pegar o convite? Acho que eu te aceitei 2 vezes. Ah, Oi, Pri. oi, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo, bem? Vivi? Eu tô. E você me ouve também? Tô, te ouço. Tá bom. Só preciso achar um lugar bom aqui para essa câmera, mas vamos que vamos. Aquela correria básica de sempre, mas vamos lá. Muito obrigada, Priscila, por ter aceitado o convite de conversar aqui hoje comigo, com a nossa audiência aqui da Viviane Gilg, trazer um pouco do teu. Falar teu conhecimento é pouco, do teu super, mega, ultra conhecimento sobre empreendedorismo na área da saúde, inovação. Eu acho que é uma área que ainda é muito pouco falada, ou pelo menos divulgada, de como que é inovação na área da saúde, né? Uma área tão tradicional no nosso mundo. Então, para as pessoas que estão chegando agora, eu já vou apresentar a Priscila com toda aquela formalidade, com todos os créditos que ela merece, mas eu estou aqui deixando o pessoal chegando para fazer a nossa boa introdução. Tudo bem? Combinado. Então tá bom. Então todo mundo se ouvindo, áudio ok, câmera também paradinha. Vamos embora começar? Bora. Vai lá. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Use a Voz ao seu favor. Hoje nós estamos na edição número 11, com uma entrevistada maravilhosa que é a Priscila Cruzati. Eu não quero fazer nenhum spoiler, mas vai ter coisa muito bacana aí para vocês ouvirem sobre a Priscila e sobre como que ela se comunica num trabalho que não, de tradicional não tem nada, né, Pri? E aqui nesse programa, Use a Voz ao seu favor, eu trago para vocês estratégias e dicas e pessoas muito queridas que têm conteúdo sobre voz, sobre comunicação. E como esses dois fatores estão muito relacionados a todas, praticamente todas as profissões, eu gosto de trazer aqui pessoas que têm profissões diferentes, atuações diferentes, e como que essa voz e a comunicação permeiam esses relacionamentos. Então, esse é o nosso mote aqui. E quem sou eu? Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e criadora do método Voice Fit. Então, eu quero, antes da gente entrar com a Pri, lembrar para vocês que amanhã tem uma mega aula super especial, preparada com muito carinho para quem quer conhecer o método Voice Fit. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio, da minha bio aqui, viviane.gilg, e faz o seu cadastro, garante a sua vaga, porque a aula não vai ser aqui, a aula vai ser lá no YouTube de tão exclusiva que ela tá, certo? Então, enquanto o pessoal vem chegando, a Priscila Cruzati, ela é enfermeira, lá pela USP, lá atrás, né, Pri? Um Mas, tempinho. gente, tempinho atrás, mas vejam só, a Priscila hoje é gerente de inovação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela é mentora na Bitumami, ela é membro do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, ela é mestranda pela FEA na USP, ela no programa de empreendedorismo e inovação, ela faz projetos ousadíssimos e dá conta de ouvir em inglês, falar em espanhol e escrever em português. Ainda não sei como é que ela consegue fazer isso. Ainda faz mais de 2, 3 anos que a gente se conhece, ainda fico aqui pensando, nossa, como que não dá nó nesse tipo de comunicação? É mãe do Arthur, aquela coisinha mais fofa de vida, né? Então, seja muito bem-vinda. Pri, eu esqueci de apresentar alguma coisa tua? Conta pra gente. Tem algumas novidades, mas não nesse currículo. Uau!
Manda. Eu vou contar. Não, mas, por exemplo, lembra que a gente discutia preparo de voz? Eu agora no mestrado faço parte de um coral. Que legal! Olha só, então mais um lugar que você usa a tua voz. E como é que foi essa descoberta? Nasceu dentro de você ou você falou, não, eu sempre quis cantar? Como é que foi? Vamos lá. Eu sempre me interessei por música, tá? Gosto, admiro o trabalho, mas por Uhum, outro lado não via talento, tá? Para mim, sim, nenhum. Durante a universidade, eu tomei conhecimento de diversos grupos de canto coral, né? A USP tem uhum, muitos, mas por fazer parte de um curso integral não era nem possível, não era, né? Não batia com as nossas agendas. Então sim, nunca uhum, considerei, tá? tá. Nesses momentos. Depois de ter feito voice fit, né? E de discutir várias técnicas de preparo vocal, ficou uma sementinha. Tá? Não fiquei procurando Boa. nada disso, mas ficou uma sementinha. Abriu uma porta de, ok, tem a questão da Uhum, técnica, né? Não é nem só uhum, talento. Técnica, o quanto uhum, poderia ser benéfico. Ano passado, ao entrar no mestrado, que é na USP, num uhum, horário super diferenciado, surgiu a possibilidade, né, no caderno de boas-vindas, de entrar em um dos uhum, grupos de canto coral. Já, por que não? Vamos lá, um desafio. uhum. Se eu Ah, passar, que legal. bacana. Se eu não passar, eu Uhum, terei um feedback interessante que pode me ajudar a trabalhar algumas coisas. uhum, Então foi com essa intenção, não foi algo super programado que eu sonhei a vida toda, mas uhum. ao longo da minha vida teve momentos que foram colaborando para essa entrada hoje. Que bacana. E é muito interessante isso, porque as pessoas elas têm ali um quesinho, um pezinho em um aprimoramento da comunicação. E como a comunicação ela é tão vasta, ela é tão ampla, ela pode ser vista por diversas óticas e por diversos profissionais. Então você foi lá, usou o trabalho da Fono com a Voice Fit, descobriu uma série de coisas, mas tinha mais coisas ainda da comunicação que você conseguiu, né, trazer e aprimorar. E eu acho que você já fez teatro também, não fez? Já, já. Ah, então, tá vendo? E aí as pessoas vão. Agora, como é que é o benefício de toda essa sua trajetória para o dia a dia? O que, que o canto coral está te trazendo? Conta pra gente. Tá. Então, o canto coral, ele ajuda muito a ganhar musculatura, né, e projeção. Então, eu tenho Uhum, reuniões, né, o dia inteiro, basicamente, tem aquela até uma piada no meio que assim, são tantas reuniões que quando que eu trabalho, né? Basicamente, o meu trabalho são reuniões, tá? Existe uhum, momentos de elaboração, né, de reflexão, sim, mas a maior uhum, parte do meu dia hoje é em reuniões, usando muito a uhum, voz. E para você uhum, usar a voz o dia inteiro é muito desgastante. Então, uhum, os exercícios de aquecimento e até mesmo de relaxamento ajudam a não só projetar a uhum, voz direito, mas também a não gerar uma fadiga que poderia me prejudicar no dia seguinte. Né? Então, uhum, o canto coral ele me ajuda muito a ganhar musculatura. É igual mesmo a academia, né? Se você uhum, quer correr, você precisa fazer musculação. Não adianta só uhum, ir correr. E aí, o uhum, canto coral ele supre essa lacuna. Obviamente, é um espaço muito bacana, de descontração, que me põe em contato uhum, com outros temas e, enfim, com outras uhum, pessoas, uhum, aumenta meu repertório, né? Enfim, uhum, como é um grupo de coral da faculdade, eu tenho contato com uhum. profissionais de outras áreas com interesse acadêmico, né? Então são áreas diferentes, Que porém legal. em um ambiente Uhum, favorável para a gente discutir algumas outras coisas. Então ele é uhum, rico em repertório, mas principalmente nesse preparo e descanso. uhum. Olha, perfeito, porque essa característica faz um bom comunicador. É uma pessoa que se interessa por temas que saem do seu comum. E quando você consegue aumentar o seu repertório, o teu próprio repertório, não só pela curiosidade de saber o que é que o outro faz, mas quando você vivencia isso, você começa a olhar para o teu trabalho, para as coisas que você faz também com um toque diferente. E muitas vezes uma solução, um ponto de vista, um novo olhar, você encontra por quê? Porque lá naquele dia que você estava fazendo aquecimento vocal ou treinando com o pessoal, alguma coisa ali fez você criar percepção para os novos olhares do teu dia a dia. Então, um bom comunicador faz isso. Parabéns, que legal.
Agora, nessa rotina de reuniões, hoje, eu sei que você já fazia muita coisa online, mas atualiza para mim como é que é online, tem muita diferença, você também sempre fez muita reunião presencial. Como é que é essa diferença? Explica aqui no teu dia a dia. Tá, então, só para contextualizar para as pessoas, né? Por fazer muitos trabalhos pelo mundo, trabalhos internacionais ou em regiões mais distantes do Brasil, o trabalho remoto, para mim, era uma realidade já antes da pandemia, né? E uma realidade frequente. Porém, com a pandemia, algumas coisas mudaram nas reuniões online. Então, eu vou comparar a reunião online com reunião online antes de compará-la com a presencial, ok? Boa, legal, legal. As reuniões online hoje, para mim, são muito diferentes, porque é uma realidade para todos. Antes, eu tinha que convencer as pessoas de que não teria prejuízo, de que funcionaria, de que seria, né, tem vantagens, apesar de algumas desvantagens, já chega ali. Então, eu tinha todo um trabalho pré-reunião, em que o formato colocava em xeque, reduzia muitas das questões por preconceito, antes mesmo da reunião acontecer. Eu precisava treinar. Sempre que eu encontrava algum fornecedor novo, o meu primeiro passo com esse fornecedor, e não para questão de atividade fim, tá? Serviço contábil, por exemplo. Eu precisava treinar esse fornecedor porque nós, invariavelmente, trabalharíamos online, era uma premissa minha. Às vezes, eu treinava meu cliente. Antes de entregar o serviço, a gente tinha um treinamento de reunião online para poder acontecer. Hoje eu não preciso mais me preocupar com isso. Hoje as pessoas têm segurança, já sabem usar as ferramentas, não tem aquela história de na hora de entrar na reunião tem um atraso de 10 minutos, eu deixar alguém de plantão para dar suporte. Então, assim, olha, alguém tem que correr atrás de tal pessoa, que é o cliente da reunião de agora, e ficar no telefone até ele conectar, para ter certeza que ele vai saber usar o Google Meet, que ele vai saber usar o Microsoft Teams. Então, tinha, né, uma situação delicada. Uma facilidade do mundo pré-pandemia, que como poucas pessoas utilizavam, eu ditava a regra. Então, eu podia colocar a ferramenta que eu usava de padrão na empresa. No mundo atual, as pessoas estão habituadas, conectam muito mais fácil, mas hoje eu tenho que ter 6 aplicativos diferentes e entrar em algumas questões de etiqueta. Então, quem que propõe a ferramenta? Sou eu ou o cliente? Né? Sou eu ou o parceiro tal? Como que funciona? Câmera ligada ou não ligada? Porque antes, como eu dava o treinamento, eu já falava qual que é essa dinâmica para aquele momento. Não era uma regra geral. Mas esse momento vai funcionar assim. Agora, a gente está tão sobrecarregado que eu não tenho tempo de brifar a pessoa sobre a etiqueta daquela reunião. Até porque, às vezes, ela que me pediu a reunião, já falando, tá aqui o link, né? Então, você já entra e vai. E aí você descobre ali no meio, você tem que ter um jogo de cintura e vai descobrir se são pessoas que querem câmera desligada, se são pessoas que querem câmera ligada, e como que vai funcionar. Então, mudou, hoje está muito mais fácil propor uma reunião online, não preciso mais me preocupar com coisas básicas, porém, eu tenho que lidar com aplicativos os mais diversos possíveis, além do básico, né? Cachorro, criança, que antes não tinham. A reunião online era uma reunião de escritório. Sagrada. E hoje não, hoje é um outro elemento diferente. A reunião online é muito mais comum, porém ela dentro da sua casa, da sua rotina. Sim. E aí sujeito a todas as interferências. E que as pessoas até, eu acho que isso humanizou um pouquinho a reunião, né? Agora, uma coisa que você falou, né, me chamou bastante a atenção. Você acredita que nesse período pré-pandemia, o online, trazia uma descrença sobre a qualidade e a entrega do teu serviço? É isso que você quis dizer? Para muitas pessoas, sim. Quando o relacionamento era internacional, não tinha o que discutir, né? Tinha que ser online. Então, não entrava em xeque a questão do relacionamento. E tem uma questão de cultura também, tá? A comunicação com o americano, a comunicação com o israelense é de um jeito. No Brasil, a reunião presencial ela tem muito mais peso, não só pela facilidade de se comunicar, mas por aspectos pré-reunião, digamos assim, e que não vão direto, não o assunto, não a pauta. Eu poder te conhecer, ver como que é o seu aperto de mão, perguntar de outros assuntos enquanto esquenta, te deixar esperando na sala para poder observar, ver se você chegou a tempo, que caminho você veio, oferecer um cafezinho. Essas questões frequentes.
o cafezinho, se vai ser no meu escritório ou no seu, porque tem a questão de eu quero conhecer a sua casa, a sua estrutura, porque não é só reunião aqui, né? Se eu vou até a sua empresa, eu confio que é uma empresa de verdade, que estrutura você tem para me atender, né? Então são assuntos que não são o objetivo principal da reunião, mas todos eles são avaliados, né? E quando você está em uma reunião daqui com um cliente aqui em São Paulo, na Penha, na Zona Leste, estamos na mesma cidade, mas você gasta facilmente 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do trânsito. Só de ida, mais de volta. Muitos casos assim eu propunha a reunião online, né? Falava até para o cliente a vantagem. Mas ele tinha um peso para a nossa cultura. Eu tive problemas, inclusive, em projetos antes da pandemia, em explicar para um cliente internacional que eu não podia sair disparando e fazendo kickoff de projeto online se eu não marcasse um cafezinho, não precisava ter assunto nenhum, não era uma agenda, ai, não, mas não tá pronto o projeto pra gente fazer kickoff. Falei, tudo bem, só me deixa agendar os cafezinhos. E a gente fez um grupo, um caso controle, tá? Traduz aqui para nossa audiência o kickoff, não é todo mundo que sabe. Vamos lá. Kickoff é uma reunião específica, um momento em que você faz o lançamento, a abertura de um projeto entre os envolvidos. Nesse momento que você faz o início formal, né, do projeto, e ele é muito importante porque é um momento de combinados. A gente vai fazer a pactuação, né, de com que frequência a gente vai se encontrar, qual que é a responsabilidade de cada um, o que a gente espera. Tá claro para todo mundo que o objetivo desse projeto é X, que a gente vai medir esse objetivo dessa forma, né? E que a partir de hoje foi iniciado o projeto. Porque até então você faz vários preparos, né? Então tem troca, tem firma contrato, faz isso e aquilo. A reunião de kickoff é esse momento. E aí eu explicava para os clientes que eu não poderia fazer essa reunião para os combinados sem ter tomado um cafezinho. O cafezinho poderia ser no mesmo dia. Então, tudo bem, a gente vai fazer um kickoff semipresencial, porque o escritório dos Estados Unidos não poderia participar. Tudo bem, tendo uma pessoa para ir, no caso eu, tá tudo certo. Às vezes não eu. Existem outros momentos que vai um outro funcionário que faz mais sentido e eu fico no online. Mas esse ritual para o brasileiro faz muita diferença. E a gente fez até um recorte, porque o pessoal lá nos Estados Unidos não estava mesmo acreditando nisso. A gente não tinha tempo, eram 30 projetos. Então, um grupo, eu fiz o cafezinho, e outro grupo não. Aí depois eles me pediram para fazer o cafezinho com quem faltava. Falou, ó, já fez o kickoff, tá tudo bem, pode fazer o cafezinho depois. Controle. Que barato, isso tudo controle do cafezinho, olha só. E não teve jeito, aí eles pediram para fazer com todos porque funcionava melhor. A cultura é muito importante. Agora, trazendo para a comunicação, Pri, o quanto que é importante esse momento que você chama de kickoff, que a comunicação esteja clara, todos os pontos estão alinhados, porque é a partir disso que você toca o seu projeto, que você vai efetivamente trazer o trabalho, né? Então, se não tiver tudo claro desde o começo, alguma coisa se perde e aí não anda o projeto, né? Acontecem muitos desentendimentos por falta desse espaço. Na vida, né? Além dos projetos, no trabalho, no mundo profissional, na vida. Esses combinados são muito importantes e tendo estratégia de validação. Então, assim, eu estou dizendo, não, o que você entendeu? E a pessoa devolve, a gente vai firmando. O que são os principais problemas, né, que esse espaço cobre? Cada um entender que era do outro a tarefa, ela ficar abandonada, o típico cão que tem muito dono morre de fome, né? Ou então, todo mundo fazia a mesma coisa, porque era a parte mais legal, era a parte que dava mais louro, ou era por alguma coincidência da vida. Pessoas diferentes, sem saber que o outro estava fazendo aquela atividade, estavam fazendo ao mesmo tempo. E, além de ser um desperdício, muitas vezes vai em direções opostas. E aí você tem que resolver um outro pepino, né? Que é como que eu concilio e qual trabalho está mais certo, qual que foi melhor. Então, são 2 trabalhos, né? 2 trabalhos. Então, é muito complicado. Com esse tipo de reunião de alinhamento, e a gente faz o kickoff no início, mas tem reuniões de alinhamento, além das de acompanhamento. Porque eu posso descobrir que as premissas não se aplicam a um cenário que não estava desenhado. Sim, porque a prática vai botar a teoria, né? Come no café da manhã. Então, a gente precisa parar, muitas vezes,
e reconhecer como momento de chamar um alinhamento. E isso resolve tantas questões. Eu acabei de assumir um emprego novo. E aí, nessa empresa nova, obrigada. Na minha empresa já tem 5 anos, então tinha uma rotina. Nessa empresa nova, eu precisei fazer diversos kickoffs e alinhamentos. E deixar claro, porque em alguns kickoffs geraram ruídos, não do projeto. Porque a mensagem do projeto estava clara, mas não tinha tido cafezinho. E aí eu precisei marcar cafezinhos de alinhamento. Porque eu tinha caído, assim, na minha semana de integração, eu caí em alguns kickoffs que estavam preparados. Então eu não tive esse cafezinho. Tudo bem, a gente vai lá e corrige, não tem problema. Não vamos caminhar com erro. Puxei as pessoas para vários cafezinhos de alinhamento. Todo projeto que eu faço isso antes do kickoff ou durante. Se já estava ali, eu marco um cafezinho de alinhamento no espaço tranquilo, protegido, onde a pessoa possa se expressar. E a minha principal pergunta nesse tipo de coisa é: eu quero saber o que você espera de mim, ou da minha área, ou desse projeto. Eu quero saber o que você espera. Conhecer da expectativa. Qual é a sua expectativa? E eu posso dizer, e não significa que eu tenho que aceitar. Claro. Uma coisa é eu ouvir qual é a expectativa da pessoa. A partir disso, eu vou me posicionar. Ou para entender se eu consigo atender aquilo, se aquilo está no escopo do projeto, ou no meu escopo de atuação, se é viável, né? Porque também a pessoa pode querer algo que seria muito legal, mas não é viável. Se eu estou ok com aquilo. Eu uso isso não só para mapear, né? Mas para realmente conseguir entregar. Porque é importante também, né? A entrega é para aquela pessoa. Então, esse momento do cafezinho que eu falo, obviamente a gente discute outros assuntos para estabelecer relacionamento, mas a pergunta fundamental nesse espaço é o que você espera de mim, ou desse projeto. Não, e isso é muito incrível, porque quando você falou dessa reunião de alinhamento e que deveria levar para a vida, eu fiz um super combinado com o meu marido antes da gente casar. Eu vou fazer 10 anos de casada agora no fim do ano. E olha, funcionou tão bem, e foi o que você falou, vale para a vida. Então é assim, duas coisas que são tão bobas, mas que se a gente não fala, parece que vão gerar desconforto e descontentamento. Uma coisa aqui é a pasta de dente. É bobo, tá, o exemplo. Mas a pasta de dente, aperta por cima ou aperta no meio o negócio, né? Então os dois decidiram que não, era melhor ir de cima para baixo, ok. E a tampa do vaso sanitário? Aberta? Fica fechada? Eu falei, bom, então nem para mim nem para você, fica sempre fechado e os dois têm que abrir. E olha, funcionou super bem e não tem briga, porque eu já tinha visto muita gente reclamando, e o problema da falta de comunicação assertiva e alinhada desde o começo, seja no casamento, na vida com o filho, na vida com o colega de trabalho, ou no dia a dia, é você esperar, justamente o que você falou, você esperar que a pessoa faça aquilo que você queria ter feito, mas não falou para ela. É tão louco isso, e as pessoas fazem um mundo de fantasia, eu chamo isso de erva daninha, do si, né? Mas se ele fizer isso, mas se eu não fizer, mas se não sei o que, e aí vai fazendo aquela erva daninha danada. Quando você vai ver, a unha de gato já impregnou no muro e é difícil resolver esse problema, né? Não, e olha o problema, Vivi, que é o seguinte: além de eu ficar me preocupando com o que o outro está pensando, sem saber de fato o que é importante para ele, quando eu faço esse movimento, não é porque eu não me importo, né? Eu vou gastar uma energia me dedicando de verdade para algo que eu achei que era importante para ele, que talvez para mim não fosse. Mas eu me coloco no lugar dele, e aí a outra pessoa, até é uma questão cultural nossa também, as pessoas não gostam de falar, né? Ah, não gosto disso. Elas esperam você perguntar, elas não se sentem confortáveis em abordar para falar. E ela fica também sofrendo. Então, tá, quem quer agradar está sofrendo, tentando fazer algo que a chance de errar é muito grande, né? E a outra sofrendo porque tá vendo e também não consegue falar. Então é muito melhor fazer esses combinados antes. Que legal. E conta uma coisa para a gente aqui, Pri. Como é que é trabalhar inovação na área de saúde? Quais são os maiores desafios para você, com o teu trabalho, entrar em instituições que são bem tradicionais, em pessoas que são tradicionais, e trazer tua jovialidade positiva, a tua energia, o teu conhecimento, a tua bagagem para esse mundo que
muita gente ainda acha que é tradicional, mas que é inovador já, né, há muito tempo. Conta pra gente como é que é esse contrassenso aí. Então, o tradicional e o inovador, eles não necessariamente são antagônicos, né? Porque Uhum, a tradição é uma coisa. Se uhum, você for pegar, a tradição ela não impede a inovação por si só. Os uhum, dogmas, algumas coisas, a cultura negativa, né, não aberta a ouvir, porque a tradição ela não significa que você uhum, não ouça, né? Uma coisa são uhum, as suas práticas de como você gosta de fazer as coisas. Eu gosto de fazer uhum, de tal jeito. Isso importa para mim. A uhum, tradição tem muito a ver com seus valores, com o que uhum, importa para uhum, você. Não uhum, significa, né, que você não possa inovar. Você provavelmente, se uhum, você é tradicional, você vai inovar em uma determinada direção. Não significa que você uhum, nunca vai inovar. Mas, uhum, infelizmente, a área da saúde, ela é uma área antiga e que ela tem espaço para inovação, não vou nem usar tradicionalmente, mas há muito tempo ela tem espaço para inovações tecnológicas. Por exemplo, ressonância uhum, magnética, tomógrafo, PET-CT. uhum, Sempre se vê uma novidade na saúde, né? E se você for uhum, perguntar uhum, para profissionais da área que tem uma clínica ou um hospital, é a cada 1, 2 anos tendo que renovar porque tem equipamento novo. E um dos grandes uhum, dilemas da área é a invenção do tomógrafo não aposentou o raio-x. Então, o custo na saúde é crescente por causa da inovação. Uma uhum. inovação não necessariamente substitui a outra. Substitui. Uhum, Então, é uma uhum, área que tinha muitas inovações, tá? uhum, O problema da área é que ela é muito fechada para algumas discussões. A gente tem uhum, profissionais muito antigos, né? E que é importante a uhum. experiência desses profissionais, Claro. mas Uhum, sem essa abertura para discussão de outros assuntos. Então, esse era o uhum, problema. Mais uhum, recentemente, até pelas questões de falta de sustentabilidade do setor e de para onde vamos parar, né, as coisas uhum, estão indo numa direção diferente. E a inovação, agora durante a pandemia, né, surgiu assim como a panaceia, né, é a cura para todos os males. Me mandem esses uhum, jovens uhum, inovadores, porque eu tentei e não dá. uhum, O uhum, que falta é uma questão de comunicação, de tradução, porque às vezes o tradicional e o inovador querem a mesma coisa, só que eles falam línguas tão diferentes que não conseguem se uhum, entender, né? É uma conversa uhum, maluca. É o que a gente vê quando tem um profissional da TI conversando com um médico. Se esse uhum, médico não entende minimamente do que o cara da TI está falando, se o cara da TI não entende uhum, minimamente de saúde e da vida desse uhum, médico, não uhum, vai. Então, uhum, é aí. A gente fala, né, quem trabalha com inovação, ou com consultoria também, que a gente acaba sendo um meio de campo, um tradutor, né? E não tradutor de uhum. idiomas, apesar de eu trabalhar muitas vezes com essa brincadeira que você falou de ouve no idioma, escreve em outro, fala em outro. Uhum, Isso talvez seja normal para mim, porque eu já ouço uhum, TI, falo médico e escrevo uhum, gestão. E vai uhum, trocando, entendeu? Ouço gestão, uhum, falo médico e escrevo TI. uhum. Então, já tem essa triangulação. E é Sim. isso que faz falta. Então, assim, resumindo, Uhum, a tradição e a inovação, elas não são antagônicas, elas não são uhum, opostos, elas podem sim, inclusive, uhum, um dos valores do hospital em que eu trabalho é a tradição inovadora. E para você ver, uhum. a inovação pode ser uma tradição, inclusive, Sim, sim, sim. né? Mas comunicação é tudo. Né? Aham. Como que a gente E, faz aí esse meio de campo? Será que todo uhum, mundo tem que entender de tudo? Será que a gente tem que envolver mais gente na conversa e ir com uhum, calma? Né? uhum, uhum, A área da saúde ela tem muita inovação, mas alguns temas eram mais sensíveis que outros. uhum. E como é que é na prática falar de assuntos inovadores que vão mudar, por exemplo, a forma de funcionamento de um setor inteiro, vamos supor? Como que Tem que é ter isso? muita Qual que é esse sensibilidade, desafio? né? Você tem que Uhum. ter muita sensibilidade e tem um problema que é assim. Por mais que você esteja vendo uma solução e ela faz todo sentido para você e ela é uma melhora, né? Ah, Fala, nossa, agora eu por vou que que ter as que pessoas. parar. Peraí. Estão te dando parabéns aqui Ah, embaixo. Pessoal, vocês querem mandar elogios? Sobe coração aí para todo mundo poder ver a Pri falando, porque, gente, a gente fica horas aqui conversando. Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui as perguntas. Aqui embaixo tem uma caixinha de mensagem com uma interrogação. Vai colocando lá e a gente vai respondendo aqui
no decorrer da live, viu? Manda mesmo. Então, Pri, ó, muitos elogios aqui, o pessoal te dando muito parabéns. Não, obrigada. Eu tô vendo aqui Manda agora, coração, é da Anne. gente. A Anne é sensacional, uma super gestora. A Anne é fonoaudióloga de formação e é gestora e trabalha com inovação. Só. Olha que legal. Então, assim, é um baita elogio ouvir de uma pessoa que eu, assim, admiro tanto. Uhum. A história de fazer uma mudança em uma área tem um problema de que, às vezes, a gente faz todo sentido pra gente e a gente não entende porque o outro não quer, né? Já estou falando do tipo de problema que pode acontecer. Mas, antes disso, na verdade, é muito importante colocar as pessoas no centro e construir junto, ouvindo a pessoa. Né? Eu entendo que eu sou uma área de suporte, eu entro para apoio e não para fazer pela pessoa, porque não faz sentido. É aquele problema lá atrás de eu pensar pela pessoa, né? Ela vai gostar assim. Não adianta, a gente cria junto, e aí, na hora que a gente cria junto, os problemas já surgem na tomada de decisão. A gente vai por esse caminho ou aquele? Quais são as vantagens e desvantagens? Gera uma discussão rica, e depois que a gente definiu, tá todo, né, nem sempre é unânime, mas está claro o motivo de ter feito A e não B. Você concorda? Gostou daquilo? A mudança. Exato, gostando ou não. Olha, eu não gostei, mas eu entendi. E eu entendi por que isso ganhou daquilo e vejo quanto para as outras pessoas foi importante. Então eu consigo ir para o próximo passo. Esse método é muito importante, o envolver as pessoas desde a construção até na estratégia de implantação. Tá? Colocar a pessoa no centro, né, seja a equipe, seja o paciente, seja o que você quiser. Se você só pensar pelo outro, você não está colocando ele no centro. Aí acaba ficando uma agenda oculta. A pessoa concorda com você, mas dentro da cabeça dela tá, não, mas eu vou, não sei o quê, né? Corre um grande risco da pessoa seguir. E às vezes você está cometendo realmente equívocos e que a pessoa, assim, ela tá ali, ela conhece a operação há muito mais tempo que você, ela pode ter uma sugestão que faça muito mais sentido. Então não é porque eu entendo de algumas tecnologias, de ferramenta, de processo, que eu sei qual é a melhor forma de fazer aquilo, né? A gente tem muitas invenções por aí, o brasileiro é muito inovador, né? O brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, não o jeitinho para conseguir fazer a coisa errada, mas o jeitinho no sentido de, olha, dá-se isso, a improvisação. Ela não vem pelo diploma, ela vem pela prática. E quem consegue encontrar essa solução, né, é quem está ali no dia a dia. Ela poderia ter sido mais bem feita, ela poderia ter uma versão final mais bacana? Poderia. Então, aí vem esse complemento, né? A gente dá uma cara final, a gente ajusta algumas coisas por ter referências de outros lugares. Então, você traz essa bagagem e complementa, mas a essência, quem tá ali entende muito melhor do que eu. E as pessoas, com certeza, se sentindo valorizadas e ouvidas, e isso, como você disse, né, vale para a vida. A gente tem se sentir ouvido e valorizado, conseguir dizer aquilo que a gente, a nossa própria opinião. Isso faz com que a pessoa, com certeza, engaje muito mais e tenha muito mais aderência, né? Assim, o meu filho, ele fez 3 anos hoje, aniversário dele. Oh, parabéns! E as pessoas... hoje! Parabéns! Daqui a pouco tem bolo, então. Já tivemos. Não, criança pequena, essa hora já foi, parabéns. Já foi bom. É verdade, essa hora eles já estão quase indo dormir. É verdade. Ele só não vai dormir porque tem presente de aniversário, né? Então hoje vai... Que legal. Mas assim, agora ele tem energia para essa parte. As pessoas voltam e meia me perguntam, nossa, ele come, né? Ele come bem, não é... ok. E eu falo, não, ele gosta mesmo. Ele gosta de cozinhar, de fazer as coisas dele. E aí, o que eu percebo da maioria dessas pessoas, inclusive a minha mãe, que reclama que eu não comia direito quando era criança, que era muito difícil me fazer comer, ela vira pra mim, e, com frequência, tá? Ela já tem 3 anos de neto. Ela vira pra mim e fala, Pri, o que eu faço para o Arthur comer? Aí eu falo pra ela, vale qualquer coisa? Vale, então pergunta pra ele. Como assim? Porque assim, aí ela fala assim, tá. Aí ela vai, pergunta e ele responde. Se não vale qualquer coisa, né? Pri, eu tenho isso ou aquilo. Posso oferecer pro Arthur? É diferente, né? Entendo. Posso dar doce pro Arthur? Tudo bem perguntar pra mãe. Assim, o que eu faço de janta pra ele comer? Pergunta pra ele. O Arthur gosta de nananã?
Arthur, você. Ela me pergunta, ele gosta de livro, ele gosta de não sei o quê. Não só minha mãe, tô dando exemplo da minha mãe, porque eu tenho liberdade de falar dela, ela vai entender. Porque eu dou esse feedback pra ela direto. Ela fala, eu sei que é tão estranho isso. Mas eu falo, pergunta para ele. Não é porque eu sou a mãe que você tem que perguntar pra mim. Se ele fosse mais novinho, mas ele fala. E ele sabe tudo que ele quer. Então ele fala, eu quero não sei o quê. E se não tiver? Aí você fala que não tem. Não tem. Nós temos X, Y e Z. E aí ele escolhe entre os X, Y ou Z. Tá tudo certo. E simples assim, né? E simples assim. E aí, quando eu chego em qualquer lugar para comer, até mesmo aqui em casa, ele tem vontade de comer. Porque é uma decisão dele, né? Ele me expressa que ele tem vontade. Pensa você, tem dias que você tá com fome, mas você não tá com fome de qualquer coisa. Exato, de nada do que tem na geladeira. Então, mesmo uma criança, ele tem 3 anos agora, mas até pouco tempo atrás, com 2 anos, essa era a minha abordagem com ele. Se ele fala e consegue dizer o que ele quer, eu vou perguntar, ou de maneira mais aberta, ou dando as opções. Arthur, eu tenho isso, aquilo ou aquilo outro. Você quer o quê? Eu quero isso. E fora que, assim, a gente percebe que quando as pessoas elas têm relacionamento, também travou um pouquinho, já foi? Travou, foi. Agora. Então, quando as pessoas conseguem expressar aquilo que elas sentem, aquilo que elas têm vontade, elas são menos agressivas. Elas são tem aquela reação negativa, sabe? Corporal, física, pelo tom de voz, pelo olhar. E também não reagem por medo, porque você percebe pelo olhar das pessoas que ela faz a reação assim, ó, mais pelo medo de uma repressão ou de alguma bronca, alguma coisa autoritária do que pelo respeito, né? Então, acho que a comunicação, ela entra até nisso, na nossa forma de considerar o outro, que é o que a gente chama, com os nomes bonitos, né, de escutativa, de empatia, de comunicação assertiva, mas que na prática, eu acredito muito, se você não consegue vivenciar no teu dia a dia essa comunicação com a consideração do outro, por isso que eu falo, a gente tem que parar com essa história de falar em público, eu tenho que falar com o público, né? E não falar para, porque aí eu fico na via de mão única, eu tenho que ter sempre a comunicação como via de mão dupla. E quanto mais eu considero o outro, mais eu consigo alinhar, e melhor fica, muito mais simples, muito mais gostoso. E no fim das contas, todo mundo à noite, quando vai lá, pôr a cabecinha no travesseiro, tá feliz, tá satisfeito, porque, né? Não tem coisa mais gostosa do que você ser ouvido, ser compreendido, né? Legal isso. Agora, Pri, me fala uma coisa. Deixa eu não sei, a gente tem aí mais algum tempinho, mas eu não uso relógio, né? Tô tentando olhar o relógio lá do micro-ondas. Para quem quer, você acabou de dizer que tem uma fono que trabalha com inovação. Você é enfermeira que trabalha com inovação. Para quem quer, da área da saúde, trazer um pouco mais de inovação para o teu olhar, para o teu fazer clínico, para o teu dia a dia, que dicas você dá para essas pessoas que querem começar a trazer o empreendedorismo e a inovação para o teu dia a dia? Tá. Tem algumas questões. Primeiro, interpretar tudo como a primeira vez. Como que é a experiência das pessoas com isso, tá? Quando você chega a primeira vez em algum lugar, num curso, num trabalho novo, num relacionamento, você tem pequenas me congelando aqui, eu não sei. Calma aí, deixa eu só ver. Pronto. Vivi, eu não sei se a sua internet eu é a acho minha. Que... Para mim você congelou um pouquinho, pois então eu parei de falar só para vai que é a minha, né? Agora você ainda me aparece muito tremida. Aí, deixa eu trocar aqui. Pessoal que está assistindo, dá um alô aqui pra gente, se vocês estão tomando a conexão. A conexão com a Pri está retomando. Então, vamos ver aqui. Ela está atualizando bem na hora das dicas. Trocou a internet, tá bom. Vamos lá. Acho que agora Pronto. foi. Tô. Eu troquei aqui, eu não sabia se era o meu, eu acho que é o meu, né? Então eu troquei aqui. Tá. Seguinte,
É muito importante olhar as coisas como se fosse o primeiro dia, né? Seja num trabalho, num relacionamento ou num curso. Ou para um processo, para uma atividade pontual. Quando você olha com esse estranhamento, é muito bacana, porque a gente acaba se acostumando com algumas situações, né? Um caso mesmo agora é o coronavírus. As pessoas, há um ano atrás, estavam super desesperadas com o coronavírus. A gente tinha muito menos morte, não que fosse pouca, tá, gente? Assim, a gente tinha muito menos do que tem hoje, e as pessoas estavam com mais cautela. Hoje, virou tão natural que elas estão se expondo mais. E eu não digo sobre passar álcool no arroz. Eu estou falando sobre hoje as pessoas andarem de metrô com a consciência muito mais tranquila do que elas andariam nessa altura do campeonato ano passado. Tá? É esse detalhe. Eu não estou falando nada assim, de mudanças do que a gente recebeu de esclarecimento. Quando você olha com essa abordagem, você consegue melhoria para coisas muito importantes, tá? Que são coisas que estão presentes no seu dia a dia. Então, se você resolver aquilo, você resolveu algo que te atinge todos os dias. Não é algo excepcional, de, nossa, nunca na minha vida tinha passado por isso. Agora aconteceu, vou criar uma solução para isso que aconteceu uma vez em 30 anos. Né? Então, acaba sendo muito importante esse olhar, porque a chance de você resolver problemas mais significativos é maior. A outra dica é tenha conversas com pessoas de outras áreas, porque às vezes, por comparação, por conhecer outros temas, outras áreas, você descobre que, na verdade, aquilo que era normal para você não é tão normal assim. Pode ser muito bacana e útil para outras áreas que não sabiam, e aí você vai fazer diferença para outra pessoa, ou você pode encontrar uma solução que muda a sua vida para algo que você nem reconhecia que era um problema. Mas que quando você descobriu que aquilo existe e que usam daquela forma e era tão simples, só, gente, por que eu não estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo assim? Então, é importante conversar com outras pessoas, ter contato com outros temas, ler, né? Enfim, o que te agrada. Se é ler, se é ver série, se é fazer um curso. Mas ter contatos com temas diversos te ajuda, e aí tem até uma questão, né, neurológica de você liberar uma parte do cérebro, usar mais, menos. Mas, para além disso mesmo, quando você tem repertório e vê o que acontece em outros lugares, você faz um paralelo e traz, né? E outra coisa, última, a terceira e última, é compartilhe as suas ideias. Não precisa esperar estar pronto. Você pode falar, olha, eu estou incomodada de todo dia ter tal coisa acontecendo assim. Tudo bem, eu faço, não é nada que... Assim, é todo dia. Será que alguém não tem uma solução para isso? E pode ter. Olha, eu tava pensando em fazer não sei o quê. O que vocês acham? Eu vi um modelo de não sei o quê que poderia resolver aqui. O que vocês acham? Quando você compartilha, aquela ideia pode ser muito melhor. Porque você pode ter uma validação, né? De que, olha, fez sentido, você não tá viajando. Isso te anima e você continua. Ou você pode ter um complemento de, olha, você está falando disso, mas já tem tal coisa. Ou, a partir disso que você falou, também daria para colocar aquilo outro. Então, esses 3 passos eu acho que são muito importantes para a gente conseguir inovar de maneira consistente no dia a dia. Não estou falando para projeto é importante, se você quer fazer isso em uma situação pontual, ok. Mas fazer isso no dia a dia pode ser muito bacana e você vai resolver tantos problemas, fica mais leve. Claro. E aquele olhar, você tem que manter esse seu olhar de curiosidade, né? De incômodo, não um incômodo angustiante, mas um incômodo do tipo, vamos ver como é que esse negócio está funcionando? Será que... Tem que ser assim senão mesmo? Você deixa passar. Muito legal. E o olhar de criança, né? Aquele olhar que está sempre tentando fazer. E por que as crianças repetem tantas vezes? Porque eles vão experimentando chegar naquela solução de 1000 jeitos diferentes, né? Em toda a sua trajetória, Pri, você seguiu esse olhar de curiosidade, de inquietude? Como é que foi? Conta um pouco para nós da sua trajetória. Eu sou curiosa e eu acho que talvez algumas pessoas se incomodam com isso. Eu também não ligo. Então, tudo bem. Se ficarem incomodadas por isso, eu não gosto de incomodar as pessoas, né? Acho que é uma questão até de respeito. Mas, assim, se ficarem incomodadas porque eu sou curiosa e porque eu quero entender, é outro problema, né? Então, não me incomoda de verdade. Isso é um ponto importante também, não ter vergonha de ser curioso, né? Claro. Eu sempre fui muito curiosa, fiz várias coisas, né? Eu brinco, no começo a gente estava falando que eu entrei pro coral, porque, né? Surgiu oportunidade, por que não?
Mas eu Aham. sempre fui muito curiosa. Durante a faculdade eu fiz optativa no EAG, é o Instituto de Estudos de Astrofísica, que é onde tem o curso tem Ai, alguns que cursos meio legal. diferentes de astronomia, de previsão do tempo, de blá blá blá. Tem muitas disciplinas lá. E eu fiz curso lá na Uhum. EAG, fiz disciplina na Poli, fui para congresso de engenharia de produção enquanto eu ainda estava na graduação em Olha. enfermagem, fui para torneio interfísico, Uhum. brinquei, assim, eu tinha amigos da matemática aplicada, da química e da engenharia Aham. aero, a gente brincava de montar foguete. Isso na Aham. faculdade e antes, tá? Na época de colégio, fui Uhum. da rádio da escola. Então, eu sempre gostei Uhum. muito de ver coisas diferentes. Fui para a Olimpíada de Matemática. Então, assim, eu gosto de Aham. coisas muito diferentes umas das outras, tá? Assim Uhum. como eu gosto de Uhum. teatro, eu Uhum. gosto de Olimpíada de Matemática. É isso. Porque Uhum. eu sou muito curiosa. É, Uhum. ter um filho me ajuda a explorar várias dessas, a manter isso aceso. Então, Aham. é bacana. Gosto muito de ir com esse olhar mesmo de por quê. Gosto, não que eu fique gostando de mudar de emprego, né? Não que eu goste dessa. Mas eu gosto muito do dia um do emprego, sabe? Porque é o dia que você Uhum. chega mesmo assim. Nossa, tem isso de legal. Porque não é só para criticar esse dia um, tá? Nossa, isso Sim, que sim. legal, eu nunca vi ninguém fazendo assim, me explica como Aham. faz. Aham. E Aham. procuro fazer sempre desse jeito porque é gostoso. Não, não, E não é só pelo cresce, ganho. né? E cresce. E cresce. Eu acho que isso que é legal. Eu estava dizendo isso na live ontem que eu fiz também. Quem é autoridade no assunto não é porque é autoritário, é porque ele é autor. E um dos significados que significa a palavra autor é fazer crescer. Então, quer dizer, quanto mais você domina o assunto e domina essa curiosidade pelo conhecimento, você faz crescer o teu próprio conhecimento e o conhecimento para os outros, né? Então, essa coisa da inovação com a tradição, que você falou que elas não são antagônicas, é muito bacana, porque muita gente acredita que tem esse choque, e pelo contrário, elas não só podem, Não, como devem andar juntinhas de mão dada, né? sim. Devem, é muito importante, até porque para Uhum, inovar, né, existem várias linhas, tá? E é muito, uhum, enfim, tem bastante texto. Mas eu particularmente acredito que para inovar, a gente precisa estar aberto, mas também precisa de conhecimento, né? Você uhum, ter uma base boa ajuda. E uhum, aí você vai ter uhum, pessoas que realmente vêm aí de uma trajetória mais longa, que tem mais tempo, que tem mais idade, uhum, e que uhum. isso significa choques de geração, né? Então, Uhum, para inovar é preciso, ao mesmo tempo, coragem de se jogar, testar, mas disciplina. uhum. Né? É uma Sim. mistura de disciplina e caos, né? Disciplina e coragem, Uhum, risco. Riscos uhum, medidos, outros nem uhum, tanto, depende muito da situação, uhum, mas uhum, disciplina, né? Não precisa ser. é, a disciplina não significa restringir, né? Mas ela uhum, ajuda uhum, muito. Porque se você não tem claro. disciplina, você nunca termina nada. Você fica só uma pessoa que começa. E aí você não Uhum, entrega, uhum, você não inova, você não uhum, continua. uhum, Então a disciplina ela uhum, ajuda, te dá velocidade, porque você começa a aplicar uhum, alguns métodos que podem variar ao longo do tempo, não é algo uhum, estático. uhum, Mas se você tem uhum, disciplina, você consegue acelerar algumas coisas. Você não comete o mesmo uhum, erro toda vez, né? uhum, Você comete erros uhum, novos. Erro novo é erro bom, né? uhum. O erro bom é erro novo. Erro Claro. bom é erro novo. Errar faz parte, É, assim, mas não uhum, significa que você tem que sair errando de qualquer jeito, né? Então a disciplina ela exato. ajuda a ter erros novos. E Uhum, aí isso é bacana, porque você parte já é, de um outro patamar e o seu uhum, próximo projeto, a sua próxima ideia, além de ter muito uhum, mais chance de sucesso, ela tem uma chance de impacto maior. Ela é muito mais robusta, uhum, ela é muito mais interessante, uhum, ela é muito mais leve para você. Né? Então, a uhum, disciplina, apesar da importância que eu falo do risco e do se joga, né, do vai, uhum, ela é muito uhum. importante. Claro. E ela é medida, ela é analisada, ela é verificada, e você mantém com o que está bom e ajusta aquilo que não está e continua. E não para, né? E acredito que isso tem muito a ver na comunicação com o jogo de cintura que você também falou lá no começo, para executar e exercer esses diversos papéis, que a própria tradição dos nossos
últimos anos, né, e 50, 60, 70 anos, traz isso, que você precisa nascer, crescer, viver, morrer, uma coisa. Eu falo, gente, eu quero que todo mundo seja igual Da Vinci, sabe? Que fazia mil coisas e fazia com vontade, e quando a gente vê o teu currículo, de várias pessoas que estão aqui nos vendo, é mãe, é empreendedora, é fono, trabalha na área da saúde, mas também faz outras atividades, e a gente consegue, tendo jogo de cintura e clareza do seu porquê, do seu propósito, você consegue transitar nesses diferentes papéis sem ficar fechadinho, quadradinho, né? E isso é muito legal do nosso mundo. E essa olhar que você trouxe para nós do online hoje, que é um online que não é mais o mesmo online que era antes, que também já mudou, e também tem a ver com a comunicação, porque a flexibilidade, se você não se comunica com flexibilidade, você fica lá fechado e, de novo, via de mão única, né? Então, todas essas características, elas se misturam com a boa comunicação. Muito, muito, muito bacana, Pri. Uma mensagem final para o pessoal, porque senão a gente fica aqui, vai engatilhando um assunto no outro. Uma mensagem final, olha, vou puxar com uma pergunta, tá? Uma pergunta para uma mensagem final. Fala aqui pra gente um fato marcante na tua vida, que fez você persistir, falar, não, eu tô no caminho certo. Você consegue agora dar uma puxada nisso? Nossa, e a gente... Tem vários, difícil é lembrar tá vendo? Os erros novos. Mas porque às vezes um erro ele mostra um caminho, né? E um erro não necessariamente, lógico, né? A gente não quer errar, tem uma questão de orgulho também, mas um erro nem sempre é algo ruim, né? Às vezes um erro traz uma resposta, chama atenção para alguma coisa. O difícil agora eu lembrar, assim, porque tem vários, tá? Lembrar de uma situação específica. Mas assim, vou falar sobre a questão de falar em público. Eu nunca fui uma pessoa tímida, tá? E eu sei que para as pessoas, muitas têm vergonha de falar. Eu não tenho e nunca tive, tá? E eu sei que isso é difícil. E o que eu aprendi recentemente, por me colocar cada vez mais nessa situação de perguntar o como é para você. Então, antes de dar alguma sugestão, né, de falar assim, não, é tranquilo, estuda, se prepara, você manja muito, vai lá. Em vez de motivar, né, já partir para assim, olha, eu confio em você, vai lá. Eu tenho tido assim, como você se sente com relação a isso? O que isso representa para você? Eu não gosto porque eu me sinto exposta assim, assim, assado. Né? E aí as pessoas têm falado mais. Eu falei, olha, eu vou ser bem sincera, eu entendo, mas eu não sinto isso, então eu não sou a pessoa certa para te aconselhar. Foi uma coisa que eu aprendi, assim, nem todo mundo tem a mesma facilidade ou dificuldades que eu. Eu tenho outras dificuldades, de um pensamento acelerado, de organizar, uma necessidade de organizar para transmitir para o outro que não está na minha cabeça o que eu quero dizer de uma forma que ele consiga captar, né? Então eu tenho alguns desafios meus, que não são os desafios de outras pessoas. E eu tenho parado para não tomar mais isso de simplesmente incentivar e falar, não, vai lá, você entende muito, você é muito boa, vai lá e faz. Eu parei com isso, não por não acreditar, mas dou o suporte, claro, mas eu mudei essa postura. E eu sei o quanto eu já errei e deixei as pessoas mais ansiosas, porque você passa e ela fica né, nessa história até enfim, mais frustrada com isso tudo, né? De olha, só eu não enxergo, né? O quão sou bom, ou a pessoa, sou uma fraude, ela tá achando que eu sou boa, mas eu não sou e tá me colocando ali, eu não deveria. Que eu percebi o quanto isso várias vezes eu errei e coloquei a pessoa numa situação pior, na verdade. E aí, quando eu vejo que é um problema diferente do meu com relação à comunicação, falo, eu não sou a pessoa certa. Eu conheço algumas pessoas que são mais parecidas com você, posso fazer a conexão. Conversa, desabafa com elas, vê que caminho elas têm, que abordagem elas têm para resolver o seu próprio problema, mas entendo que não adianta eu falar que eu vou só magoar. Sim, sim. Não, esse ponto de vista maravilhoso, eu acho que é bacana para a gente fechar o nosso bate-papo hoje,
Que é isso, você falou do seu pensamento acelerado, mas em nenhum momento a tua fala hoje é atropelada. E você usa um recurso muito legal, que é fazer o resumo no final. Os 3 pontos específicos que você falou, né? Você falou de cada um e depois você resume ao final. E você trazer essa importância sobre o respeito pelo outro, pelo como ele se sente. Essa pergunta está aqui embaixo no meu roteiro. Como você se sentiu? Está aqui, porque se a gente não faz essa pergunta, a gente faz realmente a pessoa se sentir obrigada a fazer aquilo, ou responder aquelas coisas, mas se a gente não leva em consideração como a pessoa se sentiu, né? Eu passei por uma cirurgia de ombro, rompi um tendão agora em janeiro, rompi o tendão no passado, mas eu fiz a cirurgia em janeiro. Foi tanto médico, tanta visita, tanta gente que entrava no quarto do hospital, em nenhum momento ninguém me perguntou como que você se sente. E aí, cadê? Acho que a Pri... Oi, Pri, voltou. Aí o meu celular quase caiu. Tá voltando, Pri? Então, Sim, tô aqui. nessa cirurgia do ombro que eu fiz, várias pessoas entravam o tempo todo, checa isso, checa aquilo, checa tarará, tarará. Ninguém perguntou como eu me sentia. O que aconteceu na hora da anestesia geral? Parecia uma manteiga derretida. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Falo, gente, mas a anestesista que daí lá, com eu já toda preparada, veio e perguntou, mas o que você está sentindo? Aí que eu chorei mais ainda. Falei, mas agora? Agora? Aí apaguei, né? Acordei já com o ombro operado. Mas é isso, essa pergunta, ela é muito importante. E as pessoas, se querem humanizar as relações e os relacionamentos, têm que fazer isso. Pri, eu acho que a gente deu uma travadinha de novo. Hoje a Pri tem aniversário do filhote, tem presente lá para curtir. Então vou esperar aqui um pouquinho, ver se ela volta. Não sei se é a minha internet ou a dela. Como é que tá aí, pessoal? Mais que gostoso esse papo, muito interessante. Agora vamos chamar a Pri de novo. Entrou, Pri? O meu celular nos pregou Vamos uma lá. peça. Não, foi o meu celular. Só até Mas explicar aqui. Eu deixo um limite diário para usar redes sociais. Normalmente eu não bato esse limite, então eu não lembro, mas é 1 hora. Então, como eu entrei antes no Instagram para tá tudo certo, eu estourei meu limite, não o limite da live, o meu tá limite. vendo? Tá vendo? Eu gostei, vou usar esse aplicativo aí. Mas, Pri, olha, super obrigada pelas suas dicas, por trazer esse olhar para a gente, a tua bagagem, a tua experiência, e ver como que você, na prática da vida e da profissão, você traz uma comunicação humanizada. Então, muito gostoso isso, obrigada por compartilhar com a gente, justo num dia tão especial, que é o dia do aniversário do Arthur, então parabéns para você por ser mãe aí, nesse período. Então, fica aqui o meu recadinho para o pessoal, se vocês perderam algum pedaço da live e estão assistindo a reprise, tiverem dúvidas, manda pergunta no direct para mim ou para a Pri, quem quiser ter mais curiosidade, curiosidade não pode parar de ter nunca, né? Quem quiser ter mais informações, entre em contato com a gente, e amanhã no Super Aula, quem quiser tá lá comigo no link da bio, lá no YouTube a gente vai fazer um aulão sobre o método Voice Fit. Então, Pri, brigadão. Boa noite, curte lá o pequeno e amanhã cedo, bom trabalho. Obrigada pelo convite. A conversa foi muito gostosa. Espero que, enfim, ajude as pessoas, que sirva de, enfim, a gente nunca sabe qual o momento que tá pegando da pessoa, né? Então, para aquele momento que seja útil, mas foi muito agradável, foi muito gostoso, Vivi. Obrigada. Que bom. Pri, brigadão. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.